No vídeo de hoje, da nossa quarta filosófica, eu vou atender ao pedido do Tairo Henrique, da Maria Eduarda, da Maria Clara, do Matheus Bernardo, do Lucas Pires e do Breno, que pediram para eu falar sobre o pai do conservadorismo moderno. Mas antes disso, eu queria muito, mas muito mesmo agradecer a toda a força, a toda a ajuda que vocês estão dando aqui ao nosso trabalho, ao nosso canal. Eu estou muito satisfeito com o crescimento do canal esse ano. Tão satisfeito que, se continuarmos assim, nós vamos ter mais um vídeo durante a semana. Além da quarta filosófica, nós vamos ter também a terça sociológica. Toda terça-feira, às 5 horas da tarde, vai ter um vídeo novo de sociologia para você aqui no nosso canal. Então, se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta do nosso canal, daquilo que a gente disponibiliza para você toda semana, continue ajudando, clicando em gostei, compartilhando os nossos vídeos, indicando o nosso canal para toda a sua network, para toda a sua rede de contatos, ok? Combinados assim? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela força e agora vamos lá falar de Edmund Burke. Edmund Burke foi um irlandês que viveu de 1729 até 1797. O cara foi advogado, escritor, filósofo e político muito atuante. A sua atuação política e os seus escritos filosóficos foram tão importantes e tiveram uma repercussão tão grande que muitos diziam que o nosso filósofo ele era a consciência do Império Britânico. Ele foi um grande defensor da tradição, ou seja, de todos os valores morais que constituem a sociedade ao longo dos séculos, e nesse sentido ele foi um duro crítico, ele desprezava mesmo os filósofos iluministas que pregavam que nós temos que nos desvencilhar de toda a tradição, de tudo aquilo que é antigo e começar algo totalmente novo. O Edmund Burke ele tinha uma visão totalmente oposta do iluminismo e com isso ele criticava muito grandes pensadores como, por exemplo, o Voltaire e o Rousseau. Pessoal, ele também foi um grande defensor da propriedade privada e também do livre mercado. Ele acreditava que nós só podemos ter prosperidade econômica se o Estado deixar todo mundo comercializar suas mercadorias em paz. Com isso, nós temos aí muitas pessoas dizendo, já no século XX, que o Edmund Burke foi o pai do conservadorismo moderno por defender todas essas ideias. E pessoal, é muito estranho, eu não sei porquê, se vocês souberem, coloquem aí nos comentários, não tem em nenhum livro de ensino médio, seja de filosofia ou sociologia, pelo menos os mais importantes, os mais usados, não tem uma menção ao nosso filósofo aqui. Eu não sei porquê, se você souber porquê, você coloque aí nos comentários, porque eu também estou doido para saber. Bom, mas deixadas as polêmicas de lado, vamos voltar aqui. O nosso filósofo ele foi simpatizante à causa da independência americana. Apesar de ter sido, como eu já disse, rotulado como a consciência do Império Britânico, ele tinha suas críticas com relação ao modelo de colonialismo da coroa britânica. Ele também foi um duro crítico da Revolução Francesa, a todo aquele movimento que culminou com a derrocada do rei e a instalação posterior de um sistema, de um período de terror naquele país. Pessoal, o Edmund Burke ele não foi um grande filósofo da envergadura, por exemplo, de um Hegel ou de um Kant, que elaborou todo um sistema filosófico sobre metafísica, teoria política, ética, mas as suas obras foram muito bem recebidas tanto pela comunidade acadêmica quanto pela comunidade de um modo geral. Dentre essas obras, dentre esses escritos, nós podemos destacar as investigações filosóficas sobre as origens das nossas ideias, sobre o sublime e o belo, que foi uma obra que chamou muita atenção tanto do Diderot quanto do Kant, e também as suas reflexões sobre a Revolução na França, onde ele nos dá uma ideia de um direito natural, uma concepção de um direito natural que defende, que legitima, que fundamenta a autonomia do indivíduo dentro da sociedade, mas uma autonomia que não venha a ferir a harmonia geral do todo da sociedade.
Ele concorda com o Locke quando este diz que a sociedade é formada por um grande contrato social, mas ele discorda da concepção lockeana de que a sociedade ela é formada para que as pessoas possam comercializar em paz e possam ter um ente imparcial que vá julgar todos os seus conflitos. Para ele, o homem é muito mais do que um ser comercial. O homem é um ser que precisa da ciência, que aprecia a arte e que também é detentor e cultivador das virtudes. Nesse sentido, o homem ele participa sim da sociedade, mas não de uma sociedade que vá, nas palavras dele, suprir a sua vulgar existência animal. É aqui na sociedade que o homem, segundo o nosso filósofo, encontra o bem comum. E ele encontra o bem comum dentro dessa sociedade, porque a sociedade não é formada apenas pelas pessoas que estão aqui e agora convivendo com a gente. A sociedade, e isso é muito importante, pessoal, ele resgata uma ideia muito antiga dos filósofos clássicos. A sociedade, ela é formada sim por nossos antepassados e também pelos nossos descendentes. Nós temos que ter todo um respeito com a tradição que nos antecede. Nós não podemos sair fazendo uma ruptura radical, dizendo, esses valores agora não prestam, a tradição toda está errada. A gente não pode fazer algo assim. Nós temos que viver de acordo com todas aquelas regras morais que nos são passadas pela tradição e também pensando nas gerações futuras. Todo ato moral que nós formos realizar, nós temos que realizar pensando nos exemplos que foram dados pelos nossos antepassados e que exemplo que nós vamos dar para os nossos descendentes. E aqui, ao falar sobre a constituição da sociedade, ele vai dizer que o contrato que constitui essa sociedade civil é aquele grande contrato eterno e divino que tem Deus como seu fiador. E pessoal, na sua antropologia também ele vai puxar para o lado religioso quando ele afirma que o homem ele é falho porque ele é fruto do pecado original. E não tem esse negócio, como Locke diz, como todos os iluministas dizem, de que o homem precisa de uma educação para que ele possa encontrar a felicidade, para que ele possa se aprimorar, se tornar cada dia melhor e com isso viver bem em sociedade. Não tem nada disso. Para o Edmund Burke, ele tem que encontrar o caminho correto de acordo com a tradição que ele está inserido, de acordo com a tradição que ele vive. Nós, por sermos fruto do pecado original, nós somos falhos por natureza. O nosso espírito, ele é fraco, a nossa carne, ela é fraca. E aí, para orientar a gente nessa vida social, a gente sempre tem que recorrer aos nossos antepassados, que são eles que nos dão o sentido moral, o sentido de como é que nós devemos viver aqui, quais são os valores que nós devemos cultuar, o que deve ser mantido e como é que nós temos que deixar essa sociedade para as próximas gerações. Aqui, pessoal, ele vai dizer muito que a força do hábito, ela é muito importante na formação do nosso caráter. E aí a gente até encontra um pouco do David Hume, quando o David Hume diz que todas as nossas ações são frutos do nosso hábito. Mas e aí, professor? Então quer dizer que para esse cara aí as coisas não mudam nunca? As coisas ficam do jeito que são eternamente e a gente não pode contestar nada? Calma, pessoal, que não é bem assim. Ele defende que a sociedade ela possui uma estrutura orgânica que tem profundas raízes históricas. É por isso que ele dá muita importância para a tradição e que a organização política dessa sociedade ela se desenvolve naturalmente no tempo. Não tenha pressa não, meu amigo, não tenha essa loucura de romper com todos os valores vigentes e querer fazer algo novo. Isso é coisa lá daqueles iluministas, isso é coisa daquele pessoal que colocou a França no maior caos. Aqui nós temos que esperar, ter paciência para ver como é que as mudanças devem acontecer e não trazer uma desordem, um caos generalizado para a sociedade. O status quo
ele deve ser defendido a todo custo? Não. Olha aí, se fosse assim, ele não era simpatizante da independência norte-americana, porque ele é a consciência do Império Britânico. Aquilo que foi injusto deve ser mudado. O que ele está dizendo aqui não é que o status quo deve ser mantido a todo e qualquer custo, que nós ainda devemos estar na época da escravidão. O que ele está defendendo é que não podem haver mudanças abruptas, mudanças radicais. As revoluções não são uma coisa boa, porque trazem instabilidade política, instabilidade social, desordem, trazem caos. Toda mudança, ela deve ser gradual. Toda mudança, ela deve vir com um bom senso e uma grande dose de paciência. Pessoal, as revoluções, elas afrontam a ordem natural das coisas. Não se preocupe que aquilo que tiver de ser mudado na sociedade, aquilo que foi injusto, ele vai ser mudado, mas vai ser mudado após muita análise, muito debate, muita paciência e muita conversa com todos aqueles que participam da sociedade. E aí, pessoal, gostaram do pensamento conservador do nosso filósofo? Se identificaram com as suas ideias? Qualquer coisa, deixe as suas dúvidas aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, já sabe, clica aqui em gostei, compartilha ele com seus amigos, se inscreve no nosso canal e não deixe de dar as suas sugestões aqui embaixo para os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!